convido você nesse momento a acompanhar comigo o que está em Mateus capítulo 26, especificamente no versículo 56. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. O contexto aqui em Mateus 26, um pouquinho antes, retrata a prisão de Jesus. Momento em que Jesus foi então abordado por soldados a mando do sumo sacerdote para que fosse levado ao sinédrio para ser interrogado. Antes, porém, mais cedo ainda do que a prisão, Jesus estava no Getsêmani com alguns discípulos e havia-os convidado para orar junto dele. Disse assim, lá no versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, dizendo aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pediu que orassem por ele e pela provação que iria passar. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ali no versículo 40, voltando-se para os discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Estava aqui se preocupando inclusive com os discípulos, para que eles não entrassem em tentação. E seguiu, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E aí conta que Jesus se retirou mais uma vez, foi lá orar sozinho, orava basicamente nas mesmas palavras de antes, e ao retornar, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo. Isso aconteceu por 3 vezes, até que ele disse assim, lá no versículo 45, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí então vem esta grande turba com espadas e porretes, mediante também a traição de Judas, indicando quem era Cristo, para o prenderem e levarem para o julgamento, aquele falso julgamento que condenou a Cristo. Gostaria de salientar, entretanto, lá no primeiro versículo que a gente leu, Versículo 56. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus estava acompanhado de diversas pessoas, mas todos o deixaram no momento em que ele foi preso. É bem verdade que houve uma roupante de tentativa de proteger a Cristo, Simão Pedro sacou ali a sua espada, cortou a orelha de um daqueles soldados, de um daqueles que estavam para prender a Cristo, e aí Cristo simplesmente repreendeu a Pedro, dizendo, olha, não faça isso. Eu preciso passar por esta provação para a salvação de toda a humanidade. E a partir dali, então, Pedro, não podendo mais se apoiar, quem sabe, em sua espada, temeu grandemente, não quis mais acompanhar a Cristo naquele momento de grande provação. A solidão é um sentimento, infelizmente, muito familiar para todos nós. Em algum momento, eu tenho certeza, você se sentiu solitário nessa vida. Quando esse sentimento bate à nossa porta, tira de nós, quem sabe, o pouco de coragem que a gente poderia ainda ter para pedir auxílio, as nossas forças vão diminuindo. Podem diminuir a um ponto tão baixo que corremos o risco de sermos levados ao desânimo total, depressão e apatia. De todas as formas de solidão, entretanto, a pior, eu acho que você vai concordar comigo, é aquela que condena ao isolamento em meio a uma multidão. E as cidades, hoje em dia, são muito capazes de levar as pessoas a viverem esquecidas em meio a um frenesi, a uma correria que simplesmente te torna invisível, imperceptível em meio às atividades. Isso é um quadro ainda mais cruel. Em casos extremos, a solidão nos faz sentir desprezados e até culpados por não fazermos parte de algum círculo social. É um estranho sentimento que, por vezes, desperta o desejo
de inclusive fugirmos para algum lugar, mas não sabemos para onde. É triste ver a vida passar e não nos sentirmos como parte dela, não nos sentirmos amados. Isso faz definhar os nossos ossos, nos faz encolher aos poucos. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi levado a julgamento, conforme aqui os versículos que a gente acompanhou, Pedro, ele até ia seguindo os passos de Cristo à distância. Em determinado instante, alguém o viu sentado à beira de uma fogueira, e a gente pode conferir essa mesma história com mais detalhes em Marcos 14:67. Ele estava ali se aquecendo, e aí esta pessoa então o reconheceu como um discípulo de Cristo, mas estranhamente Pedro começou a pronunciar palavrões para que ninguém achasse, ninguém desconfiasse que ele era amigo daquele que estava prestes a dar a vida por ele. Diante da fuga, diante da negação dos seus discípulos, quão solitário Jesus deve ter se sentido. Jesus entende a solidão que hoje, quem sabe, bate o nosso coração. Entende a solidão quando ela vem nos abordar. O nosso Salvador entende o desânimo daqueles que se sentem sós. Aos solitários, ele, no entanto, dirige palavras de empatia e conforto. Lembro você o que está em Mateus 28:20? Jesus disse: "Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Mateus 11:28, "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Quem sabe cansados de ser iludidos, de lutar sozinhos, de sermos passados para trás, de chorar, a gente comece a entender que mais importante do que sair da solidão é se livrar da necessidade de dependermos uns dos outros para sermos felizes. Porém, como cristãos, nós podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, que nós não precisamos continuar a nossa luta diária, a nossa batalha sozinhos. Você, amigo ouvinte, não está só. Cristo está aí, do seu lado. Abra os olhos da fé e agradeça a Deus por essa maravilhosa promessa. Provérbios 18:24 diz assim: "Mas existe amigo mais apegado, mais chegado que um irmão." E um amigo mais chegado que um irmão é o nosso amigo Jesus. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço, fique na paz e até amanhã, terça-feira, se Deus assim permitir. Até lá.